Vamos lá, tá? São 4h03 da manhã, é a hora que eu tô chegando em casa depois da nossa cobertura do clássico desse sábado. O Fluminense perdeu por 2-0 pro Flamengo. E eu tô gravando daqui de casa mesmo. Mas vamos lá, tá? A gente precisa falar um pouquinho sobre as falas problemáticas e desrespeitosas do Marcelo e do Fernando Diniz. E eu abro aqui tranquilamente. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Se você quiser aí, deixa like, se inscreve. E eu falo aqui como uma reflexão, tá? Vamos lá. Foram duas perguntas feitas por nós, né, do Jornada KTO 1902. E eu boto nós porque eu tenho esse prazer de trabalhar com dois caras que fazem perguntas relevantes que o torcedor quer saber. E eu vou botar as duas declarações aqui, mas eu já queria fazer esse preâmbulo, tá? Essa abertura falando que o Jornada KTO 1902 sempre vai para a coletiva trazer aquilo que o torcedor quer saber. Isso acontece na vitória. Às vezes na vitória só o que o torcedor quer, saber como é que foi a resenha do vestiário, saber, enfim, quer saber o que o jogador pensou, quer saber o que o Arias pensa do Fluminense, de como ele é agradecido. Às vezes essa é a pauta na vitória. E na derrota, às vezes o torcedor quer explicações. O torcedor quer ouvir uma das lideranças do time, talvez o cara mais experiente a nível mundial, igual o Marcelo, explicando sobre a postura do time nos jogos, que é algo que o torcedor tem criticado muito. E o torcedor quer ouvir o seu treinador falando acerca da escalação que ele colocou no jogo. E foram essas as duas perguntas feitas. Vamos lá, tá? Eu vou separar só aqui a pergunta da resposta, para vocês verem que são duas coisas diferentes. Que nos dois casos, tanto o Marcelo quanto o Diniz responderam coisas diferentes do que foi perguntado. Subverteram, modificaram as perguntas que foram feitas. A gente começa pelo Marcelo, que eu acho que ficou mais na cara isso. O nosso repórter Cauã Tinoco estava na zona mista. O Marcelo só tinha falado na zona mista uma vez depois do título da LDU. Ele não é de dar entrevistas, e beleza, também o jogador não é obrigado. E ele foi para a zona mista hoje. O Cauã fez a última pergunta. E prestem bem atenção na pergunta do Cauã, nos itens certinhos. O Cauã vai fazer uma pergunta. Vou botar a pergunta do Cauã e eu pontuo qual é a pergunta que ele fez. Uma das grandes críticas nesse início de temporada vem sendo a postura, desse time do Fluminense. A torcida do Fluminense se acostumou a ver um time agredindo o adversário, dominando o jogo em boa parte do tempo, atacando, criando chances perigosas. E isso não vem acontecendo principalmente nos clássicos. Hoje o Fluminense foi dominado ali no primeiro tempo. Queria saber, na sua visão, por que o Fluminense não vem conseguindo se impor diante dos seus principais rivais e também no início do ano, né? O Cauã pergunta. Ele pontua que o torcedor do Fluminense tem criticado muito. Aliás, não só o torcedor do Fluminense, mas a crítica que se faz ao Fluminense, e isso está embasado por jornalistas que acompanham e etc. Passa muito pela postura de agressividade do time. O time está encurralado no campo de defesa por várias vezes. Não tem aquela agressividade natural. Ele faz a pergunta sobre isso. E pergunta qual é a visão do Marcelo sobre isso. E vocês vão ver aí agora na resposta que o Marcelo rebate, pinça um detalhe que não estava na pergunta do Cauã. A pergunta do Cauã era se ele concorda e qual é a explicação, a visão dele sobre essas críticas e sobre a postura do time. É a visão do Marcelo sobre as críticas e a postura do time. O Marcelo vai para esse lado de resposta aí. Você está falando do torcedor? Onde é que você viu isso? Oi? Onde você viu isso? Comentário? Não, redes sociais e na minha opinião também. Tua opinião? Beleza, agora sim. Então, eu não estou de acordo com a tua opinião, né? Acho que é muito fácil falar desse momento depois de uma derrota e dizer que não é agressivo e que não é. A gente que joga futebol há tantos anos, a gente sabe que não é porque perdeu o jogo que você não foi agressivo ou que perdeu o jogo você deu tantos passes, alguma coisa assim. E se basear em comentários em rede social, isso aí acho até uma brincadeira, né? Uma coisa séria, a gente está falando aqui sobre uma derrota, sobre uma semifinal, você se basear que o Fluminense não é agressivo por comentários de pessoas que não são profissionais da área. Essa fala do Marcelo, ela tem muitos problemas, mas ela tem uma coisa que eu poderia concordar, que é o jornalismo de rede social,
Qual o problema do jornalismo que a rede social é uma pauta? É que eu posso transformar qualquer opinião na opinião da internet. Eu poderia pegar hoje e falar, internet tricolores pedem demissão de Fernando Diniz. Você fala, pô, Gabriel, pô, a gente tá muito puto e tal, mas acho que quase ninguém quer isso, não. Mas tinha 4 comentários. E de vez em quando você lê umas matérias assim na internet que é isso. 4, 5 comentários. E a galera tá lá botando como opinião. Esse eu combato, esse eu acho jornalismo ruim. Acho problemático. Dito isso, eu acho que tá mais do que óbvio de que não era a opinião de 1, 2, 3 na rede social de que a postura do Fluminense incomodou. De que o Fluminense não ataca. Não era, não. No vídeo do Cauã ele cita grande reclamação. A grande reclamação, que ela pode ser de analistas, e ela é. Ela pode ser de torcedores, e ela é. Aonde? Na rede social, no Maracanã, nas ruas. E por que não vale a rede social? O torcedor que mora em Salvador, em João Pessoa, em Palmas, em Campo Grande, o tricolor de Manaus não pode reclamar. Só se ele vier ao Rio fazendo uma reclamação no Maracanã. Ele usa a rede social para isso. Então, assim, isso me parece muito mais um papo de jogador que fecha os olhos para as críticas. Ou melhor, fecha as telas para as críticas. Vive numa redoma onde não aceita ser criticado. E aí a crítica da rede social não vale. Essa não vale, essa não vale, essa eu nem ligo. Essa não vale, essa não vale. Qual que vale, então? Só a crítica que é um elogio? Meio complicado. Inclusive números também, tá? Vou botar aí na tela. Olha o mapa de calor do Fluminense. Cadê a agressividade do time do Fluminense? Olha a diferença do mapa do calor do Fluminense pro Flamengo. Não peguei agora não, mas pode pegar dos outros clássicos também. O Fluminense jogou 14 jogos até agora no ano. Desses 14 jogos, 6 foram contra times de Série A, ou B, no caso todo de Série A. 2 da Série A do Equador, 4 da Série A do Brasil. O Fluminense ganhou um jogo desses. Um jogo. Perdeu 4 e empatou 1. E ainda tomando uma certa pressão do Vasco. Então assim, as atuações são ruins e o Marcelo perdeu uma bela oportunidade de fazer um meia-culpa, de falar que o elenco vai trabalhar mais, ou até de dar uma resposta generiquinha. Quis combater. E não é muito por esse caminho, não. Porque na hora, inclusive, a gente estava com mais de 10 mil pessoas na hora ao vivo, o chat matou na hora e a repercussão na rede social está sendo péssima nesse caso, em relação a uma soberba ali do Marcelo, tentando crescer para cima de um repórter com cara de garoto. Ele diz que a opinião não é válida para um assunto sério, né? Rede social não é válida para um assunto sério. Então, vamos pegar aqui, já que a opinião do repórter e da torcida não é válida para um assunto sério, vamos pegar a opinião do Diniz. O Diniz respondendo sobre postura do time no primeiro tempo do jogo desse sábado. O que mudou foi a postura do time. O time que não existiu no primeiro tempo. O time, quando voltou para o segundo tempo, tinha outra postura. O time mudou, o time não começou a morder mais, porque o Lima entrou. Não foi por causa disso. O time teve mais volume, começou a ser mais agressivo, começou a ter um pouco mais de atitude, e foi por isso que melhorou. A postura do time como um todo, que foi muito abaixo no primeiro tempo. Acho que o Diniz discorda um pouquinho do Marcelo, mas não sei se a opinião do Diniz é válida, né? Não é para um debate tão sério. Vamos lá, sobre o Diniz, pergunta do Vitor Lessa. Vou botar a pergunta do Lessa aí, mais uma vez, separar a pergunta da resposta, para vocês verem que o que é feito na pergunta não tem nada a ver com... Nessa do Diniz chega a ser absurdo. Olha aí. Diniz, hoje eu acho que dá para dizer que praticamente nada deu certo nesse clássico. E depois do jogo, com essa derrota, eu acho que o que mais talvez o torcedor quer tentar entender foi a sua estratégia inicial, com a entrada do Renato Augusto no lugar do André. O que te fez tomar essa opção? Qual foi? O que você pode explicar dessa estratégia para a gente tentar entender essa opção? E se você acredita que acertou ao escalar o Renato Augusto com 2 homens, 2 meias, mais de criação, com um homem a menos de marcação no meio de campo, contra um time que tem um setor de meio de campo muito forte também? Pergunta do Lessa, ela é muito, de certa maneira, até bem simples. Por que você escalou Renato Augusto e Ganso? Você não tinha o André, você decidiu escalar um jogador que, nitidamente, no campo é diferente. Por quê? Era isso. E o Lessa pontuou algumas coisas. Não dá para se aproveitar nada do jogo de hoje. O Diniz concorda, fala que foi muito ruim. Não dá para... O Lessa acrescenta que o meio de campo do Flamengo é muito forte e de que era meio inesperado.
Mas o Lessa não fala em momento nenhum que os torcedores estão criticando, de que a derrota é culpa do Renato Augusto, do Ganso, que se não fosse eles, o Fluminense teria ganhado o jogo. O Lessa não fala isso em momento nenhum, não. Mas o Diniz responde assim. Primeiramente, boa noite. Eu acho assim, fazendo análise do jogo, às vezes puder a tua pergunta de maneira direta, obviamente, quando o time joga, principalmente do jeito que jogou o primeiro tempo, tão mal quanto jogou, o principal responsável é o treinador, não adianta a gente atribuir para outros fatores. Agora, essa explicação que o torcedor quer saber, como a tua pergunta, como jornalista, pergunta fácil, que isso era uma coisa que ia acontecer. Se o time eventualmente jogasse mal, é porque jogou o Renato Augusto e o Ganso junto. E não tem absolutamente nada a ver com isso. Se fosse isso, o time melhorou no segundo tempo, né? Melhorou no segundo tempo? Melhorou no segundo tempo? Só porque saiu o Ganso, mas entrou o Lima. O Lima também é meia, não é volante. Mas é um jogador mais de marcação. Não é mais de marcação. Você acha que entrou? Você acha que melhorou? Porque o Lima entrou no lugar do Ganso. O que mudou foi a postura do time. O time que não existiu no primeiro tempo. O time não saiu jogando bem. Porque se fosse por conta só da marcação, teria trocado os passes com mais velocidade, teria sido mais criativo, a gente teria criado chances de gol. A gente não criou e a gente não marcou. Então não é porque não tinha um jogador, que é sempre essa coisa fácil. E não é fácil assim o futebol. Então não foi por conta que jogou o Renato Augusto e o Ganso. Foi por conta disso. A gente errou uma enormidade de passes. A gente saiu jogando mal. A gente escolheu mal. Se saiu jogando curto, se saiu jogando longo. Então o time não existiu por conta de um todo e isso, eu sou responsável por conta disso. Não é por conta dessa coisa fácil. Mas se vocês quiserem achar que é por conta disso, pode achar que é por conta disso, mas não foi por conta disso. O time, quando voltou para o segundo tempo, tinha outra postura. O time mudou, o time não começou a morder mais, porque o Lima entrou. Não foi por causa disso. O time teve mais volume, começou a ser mais agressivo, começou a ter um pouco mais de atitude e foi por isso que melhorou. Então não foi por conta da escalação. Eu acabo sempre tomando risco e prefiro, é a minha característica, de apostar naquilo que eu acho que é o mais correto para o time. Tinha dois jogadores, a gente perdeu um pouco de marcação, ia ganhar qualidade, ia ganhar imposição técnica no jogo, coisa que não aconteceu no primeiro tempo, mas não foi por conta disso. Até com um a menos, nós conseguimos jogar melhor do que jogamos no primeiro tempo. Então não foi por conta da entrada do Renato Augusto com o Ganso, pelo menos essa é a minha opinião. Mas em termos de estratégia, assim, por início, qual foi a sua ideia? Acabei de responder, pô. Ganhar qualidade técnica, ganhar imposição técnica no jogo. Tem muita coletiva boa do Fernando Diniz, tá? Tem muita coletiva boa. O Diniz falando sobre futebol, sociedade, falando sobre base. É muito bom de se ouvir. E eu fico tranquilo porque, como eu falei, a gente faz jornalismo. E tem o jornalismo pós-vitória, tem o jornalismo pós-derrota. E a gente sabe que uma das visões que a gente precisa ter aqui, após essa fala do Diniz, é de ter uma visão crítica. O Lessa não perguntou o que o Diniz respondeu, ou indicou, né? Renato Augusto, Ganso, jogando juntos, não pode. Não, ninguém estava falando nada disso. O Diniz já tinha isso na cabeça, ele queria responder aquilo. Mas a pergunta do Lessa era muito simples. O torcedor quer saber isso. O torcedor estava enchendo o saco a gente na live. E se o Lessa não pergunta, o torcedor encheu o saco do Lessa. E estava certo. Porque foi a grande, entre aspas, né, porque a gente meio que já sabia, surpresa para esse jogo e não deu certo. E se tivesse dado certo, a gente perguntaria isso também. Só que o Diniz tratou essa pergunta de uma maneira muito desrespeitosa. E eu acho que esse é o ponto central. Tanto o Marcelo quanto o Diniz foram desrespeitosos, faltaram com respeito ao trabalho do jornalista. E por que eu digo isso? Porque os dois falam de pergunta rasa. Colocam como se o Cauã e o Lessa tivessem colocado na boca do torcedor a pergunta. Pelo contrário, os dois ouviram o torcedor para poder entender o que era relevante saber. E se eles falharam na execução das duas coisas hoje, na execução de postura e na execução da escalação, admita que falhou. Admita que falhou. E bola para frente. Não acha que falhou? Dê a sua explicação. O Marcelo não respondeu se o Fluminense teve postura. Foi agressivo no jogo de hoje. Ele fugiu da pergunta. E foi pro combate. O Diniz só respondeu depois do Lessa indagar 2 vezes. Por que ele escalou o Ganso e o Renato Augusto? Fugiram da pergunta. E nesse fugir da pergunta foram desrespeitosos. E por que foram desrespeitosos?
Porque o Diniz chama as perguntas de rasa. O Marcelo fala, pô, é brincadeira você trazer para um assunto sério opinião de rede social. Por quê? Não pode trazer o questionamento do torcedor? Os dois ouviram que o seu trabalho foi raso por conta de ter trazido a pergunta que o torcedor queria ouvir. Por ter entrado na coletiva para poder questionar aquilo que o torcedor queria questionar. De uma maneira educada, respeitosa, de uma maneira certa, sem passar do ponto, sem ofender ninguém. Os dois foram desrespeitados por causa disso. Imagina só, se o Lessa abre uma coletiva falando assim, Diniz, eu tô ouvindo essas explicações suas aí. Abre uma coletiva não, é a terceira pergunta. O Diniz já explicou lá, fez a análise dele do jogo. Diniz, eu achei essa análise do jogo sua muito rasa. Então queria te perguntar se você pode dar uma análise agora um pouco mais embasada. Imagina se faz isso. Não seria desrespeito com o trabalho do Diniz? A gente está ali para ouvir a opinião do Diniz. Sobre o quê? Sobre o time, sobre o que ele quer analisar. Agora, o Diniz ficar chamando a pergunta do Lessa de rasa por causa de um erro de interpretação dele, ou erro ou intencional ou não, mas um erro de interpretação dele, achando que o Lessa perguntou se era o Fluminense tinha perdido por causa do Renato Augusto Ganso? Não. Perguntando porque você está botando a pergunta na boca do torcedor. Não. Pelo contrário, a gente está pegando a pergunta da boca do torcedor e trazendo para a coletiva de uma maneira jornalística. Não tem nada de rasa na pergunta. E essa é um subterfúgio que o Diniz usa muito para poder escapar de perguntas mais espinhosas. Novamente, o Diniz tem coletivas espetaculares e tem coletivas deprimentes, em que ele ataca a imprensa dessa maneira. Eu entendo, ele deve ser muito machucado com a imprensa. O Diniz apoiou muito da imprensa, muito, muito, muito. Muita gente sem razão, muita gente sem noção, que não acompanhava o trabalho dele, fazendo críticas, e fazem até hoje. E beleza, eu entendo essa lógica dele. Mas ele não pode se colocar numa redoma e atacar quem acompanha o trabalho dele. Não dá para se esconder num casulo e botar na frente como torre de vigia a Taça da Libertadores. Não dá para poder fazer isso. É complicado, cara. Eu vou gravar um vídeo aí ao longo dessa semana. O canal tem feito umas mudanças. Vai fazer aniversário agora o canal daqui a 2 semanas mais ou menos. Tenho feito algumas alterações no canal e tal. Deve ter um vídeo aí nessa semana sobre essa análise de 2023. 2023 acabou. 2023 tá lá no Museu do Fluminense. Tudo que aconteceu em 2023 tá lá no museu, graças a Deus que tem título. E todos esses jogadores, tudo que eles fizeram em 2023 está guardado aqui e está guardado no museu. No Maracanã eles têm que ser cobrados pelo que eles fazem em 2024. Cobrados ou elogiados. E até agora esse material não é muito bom. Nas entrevistas, pelos embates, ainda pior. Não é por esse caminho, Marcelo e nem Diniz, não me parece que é por esse caminho que as coisas vão melhorar. Assim, pelo menos no relacionamento com a torcida, né? Enfim, até a próxima. Valeu.